capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 11, o texto a ser exposto nessa manhã. Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Todos acharam, amados? Amém? Diz o seguinte o texto de Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus, e peço isto em oração, que o vosso amor aumente, cresça, cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Amém. Amém. Essa carta de Paulo aos Filipenses, ela vai incorporar para nós os ricos entendimentos que nós podemos ter, tanto da pessoa de Cristo, como também da obra redentora de Cristo, do qual Paulo vai estender e mostrar para nós como que o Evangelho ele estende sobre toda a vida cristã, colocando também a natureza do serviço cristão. Ao olharmos para esta carta, como nós já lemos, nós já encontramos aqui não apenas os temas centrais, mas fundamentais da carta. Ao lermos o contexto da plantação dessa igreja, nós também encontramos esses temas, mas agora escrito por Lucas em Atos 16, versículos de 1 a 40. É necessário nós lembrarmos como que o Evangelho chega em Filipos, e como que o Evangelho efetua o seu poder em Filipos. Quando nós lemos Lucas 16, nós vemos Paulo tendo a visão de Troade, como aquele homem da Macedônia aparece a ele em visão, e diz: venha Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando nós lemos o texto, Lucas vai dizer que eles entenderam que aquilo era de Deus, e então com uma urgência, eles foram a Macedônia, até Filipos, para anunciar o Evangelho. Chegando ali, Paulo está pregando, algumas mulheres estão ouvindo, e Lídia, aquela vendedora de tecidos de púrpura,
ouve o Evangelho, a Escritura lá diz que Deus abriu o entendimento para que ela pudesse acolher a mensagem do Evangelho. Ela recebe o Evangelho, roga a Paulo para que fique em sua casa, e ela diz: se você me considera uma crente em Jesus, permaneça aqui em minha casa, fique conosco, e Paulo ali fica alguns dias. Olhando ainda para Atos 16, Paulo está pregando, havia uma moça endemoniada que estava perturbando Paulo, juntamente com Silas, com Lucas, aqueles todos estavam com o apóstolo Paulo. E aquela menina aponta para Paulo, e aquele espírito maligno diz: ele está anunciando as coisas do Deus Altíssimo, está pregando a palavra de Deus. Paulo, incomodado, expulsa o demônio daquela menina. Aqueles que ganhavam o dinheiro com espírito de adivinhação ficam furiosos, levam Paulo e Silas até os magistrados levam eles às ruas, eles são então ali apedrejados, açoitados e presos. Continuando lendo, Paulo e Silas estão presos. E o texto vai dizer que eles, enquanto presos, eles começam a cantar louvores a Deus. E enquanto estão cantando, acontece um grande terremoto, as cadeias se soltam, há um carcereiro ali que é responsável, e ele sabe que ele vai ser morto se alguém fugir, porque era dessa maneira na lei romana. E quando ele estende as mãos para pegar a espada para cometer um suicídio, Paulo diz: estamos todos aqui, não cometa tal coisa. Quando ele entra, vê todo mundo ali, olha para Paulo e Silas, Paulo prega o evangelho a ele, a todos em sua casa. O carcereiro tira Paulo e Silas, cura os seus ferimentos. Paulo prega o evangelho a ele e toda a sua casa. E o texto diz que houve uma grande alegria naquela casa. São soltos depois. Os magistrados ficam com medo que Paulo, cidadão romano, não teve o julgamento segundo as leis romanas. E então os magistrados e o povo da cidade pede para que ele saia. E antes de sair, ele volta para a casa de Lídia, encoraja os irmãos e continua a viagem missionária. Isso é parte desta segunda viagem missionária de Paulo. O que nós temos aqui quando vemos esse relato, que é o contexto histórico? O poder do evangelho efetuado. Ajuda-nos, como ajuda-nos? Pregando o evangelho. Há um reconhecimento das hostes malignas, ele prega a palavra do Altíssimo. O evangelho efetuado, há uma grande alegria. Naquela cidade, uma grande cidade, uma cidade muito importante, que era a principal cidade da província romana na Macedônia. Quando nós olhamos então para essa carta, o texto que nós já lemos, já mostra para nós o poder do evangelho e a alegria sendo efetuada no coração dessa igreja. Mas o contexto é de grande perseguição, desde a plantação. Paulo, escrevendo essa carta, está preso na sua segunda prisão em Roma e prestes a ser morto, escrevendo uma igreja que está sofrendo. O que Paulo coloca para eles então é desta alegria que eles podem encontrar, uma alegria suprema, uma alegria soberana, uma alegria triunfante no evangelho. Ao olharmos essa carta, nós vamos encontrar diversos temas. E um que é o ponto quase que central dessa perícope que nós lemos, é a afeição de Paulo pelos filipenses. Paulo amava essa igreja. Nós vamos encontrar em toda a carta a alegria, citada 16 vezes nessa carta. Nós vamos ver sobre o Deus Trino. Paulo é trinitário o tempo todo, em alguns momentos a proeminência da pessoa e da obra de Cristo, como nós podemos ler aqui, como que a palavra Jesus Cristo vai aparecer 18 vezes nesse capítulo 1. É tudo sobre Cristo. Mas Paulo também põe aqui como que o evangelho motiva, toca afeto, sentimentos, pensamentos e é transmitido em ações na vida da igreja, como que o evangelho
é esse motor motivador na vida da igreja. Ele fala sobre a vida cristã, o contribuir cristão, a nossa identificação com Cristo, a nossa união mística com Cristo, sobre perseverança em meio à grande tribulação, e o ponto central da carta, que é a alegria do apóstolo Paulo, nessa carta aos Filipenses. Ela está na expectativa eminente da volta de Cristo. É por isso que em 5 vezes ele fala do dia de Cristo, e no texto que nós lemos nós encontramos 2 vezes. Versículo 6, desta obra que Cristo começou, e até o dia de Cristo, que Deus vai terminá-la, aperfeiçoá-la. Mas também o versículo 10, de sermos sinceros, sem cera, irrepreensíveis até o dia de Cristo. Perceba que então, a alegria suprema no Evangelho, depositada no Evangelho, uma alegria triunfante no Evangelho, a alegria soberana do Evangelho, tem os olhos na pessoa de Cristo, no retorno de Cristo, enquanto está com os pés na sua realidade. E é dessa maneira que o texto se desenvolve diante de nós. É dessa maneira que nós encontramos uma exortação de encorajamento dentro desse texto. Paulo está os encorajando a provarem dessa alegria suprema e triunfante no Evangelho. Mas qual é a situação de Paulo? Preso, próximo ao martírio. É assim que ele diz. O versículo 13 do capítulo ele diz: eu estou preso por causa de Cristo. Versículo 14, das minhas algemas. Versículo 17 do capítulo 2, ele está dizendo: eu estou prestes a ser derramado como libação, uma referência do derramamento de sangue do Antigo Testamento, do sacrifício que era derramado sobre o altar, a libação. E Paulo dizendo: eu estou prestes a dar a minha vida, o meu sangue pela causa do Evangelho. Só que ao mesmo tempo há uma expectativa de libertação. E aqui tem 2 desejos, até que de certa maneira conflitosos no coração de Paulo. Primeiro, o desejo é aquele de estar com Cristo, e ele diz: eu vou morrer. Estar com Cristo é superior. Porém, se eu ficar vivo e produzir frutos, ou seja, edificação, proclamação, avanço do Evangelho, e ele diz agora: já não sei o que mais quero, mas eu acho que é melhor eu ficar entre vós. Então Paulo tem essa expectativa de ser liberto. Mas qual que é o ponto? Seja na morte e estar com Cristo, que é superior, ou permanecer com eles, produzindo frutos. Paulo vai dizer no versículo 20 do capítulo 1 que Cristo seja engrandecido na minha vida ou em minha morte. Perceba que essa alegria suprema do Evangelho é na vida ou na morte. Viver é Cristo, morrer é lucro, como ele diz em Gálatas 2. Veja como que a motivação de Paulo, os afetos de Paulo, o desejo de Paulo, a sua volitividade, a sua vontade estão submissas ao Evangelho, e o Evangelho está o motivando. E é dessa maneira então que a alegria suprema no Evangelho é demonstrada na vida ou na morte, na bonança ou nas tribulações, na paz ou no sofrimento. Desde que Cristo seja engrandecido, nós seremos satisfeitos e contentes no Evangelho. E é dessa maneira que então nós olhamos para o texto. Olha os versículos 1 e 2, como que Paulo vai saudá-los aqui. Ele começa dizendo que ele e Timóteo são servos de Cristo. Ele escreve a todos os santos que estão em Cristo, os santos em Cristo Jesus. E então ele escreve aos oficiais da igreja, que ele chama de bispos e diáconos. Ao falar que ele é servo de Cristo, a todos os santos, colocando-se a si mesmo como servo de Cristo e servo de todos os santos. E é isso que é um bispo e um diácono. Ele é um servo dos servos, mas que primeiro é Cristo, de Cristo que se colocou em submissão a Cristo, como Cristo submissão ao Pai. Logo então Cristo é nosso exemplo de serviço cristão.
e olhando aqui para a liderança que ele chama de bispos aqui. E eu vi que vocês estavam tendo sobre os presbíteros, pastores ou os bispos, que são nomes distintos, com funções distintas, mas o mesmo chamado, a mesma vocação. E aqui ele chama de bispos, ou pastores, ou presbíteros, são sinônimos da mesma vocação. Mas ele fala dos diáconos, aqueles que servem, os oficiais dessa igreja. Mas o ponto aqui que Paulo coloca é que eles são servos dos servos por causa de Cristo. E é dessa maneira, então, que os bispos e diáconos servem o povo de Deus, porque eles servem a Cristo. Mas Paulo também passa, então, as ações de graça, os versículos 3 a 5. Olhe comigo como que ele vai dizer de orar por eles. Orar as suas orações, mas também suplicar. É os tipos de orações que nós encontramos em Paulo, com súplicas, clamores. E aqui ele está dizendo, eu estou suplicando, mas aqui entra o ponto central da carta dessa alegria. Eu me alegro quando eu oro. Paulo fala, e é em razão. Razão do quê? De que eles estão cooperando no Evangelho do início ao fim com Paulo. E quando nós lemos, por exemplo, Filipenses 4, Paulo vai dizer, nenhuma igreja quis me ajudar a não ser vocês. Quando ele vai dizer aquele texto, tudo posso naquele que me fortalece, está dizendo, eu sei passar fome ou ter em bonança. Mas eu posso todas as coisas em Cristo. E Paulo vai dizer, vocês cooperaram no Evangelho do começo ao fim. Desde a primeira viagem até minha morte agora, iminente, vocês estão cooperando para o avanço do Evangelho e para a causa do Evangelho. Mas é uma cooperação contínua no Evangelho. O que nos faz sermos homens e mulheres cristãos que servem a igreja local? Com dons, com talentos, mas também com as nossas finanças. A não ser o Evangelho que nos motiva. E como que Paulo emprega isso, por exemplo, ao falar aos Coríntios, no capítulo 8 de 2 aos Coríntios. Fazendo o jogo que ele faz de palavras entre riqueza e pobreza. Vocês já conhecem a graça de Cristo Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que vós que erais pobre, vos tornasseis ricos. Isso é o Evangelho, na prática da contribuição. Eu já conheço a maior de todas as graças, já recebi o maior de todos os tesouros, logo, contribuir com dízimos e ofertas é pequenino demais diante de toda a graça de Cristo, a riqueza de Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, que o Evangelho me diz o que é esta obra, esta pessoa e esta boa notícia. E eles fazem o quê? Motivados pelo Evangelho. Os afetos tocados pelo Evangelho, a verdade do Evangelho os motivando a viver de uma maneira digna. Como Paulo depois vai dizer nessa carta ainda, vivam de modo digno da vossa vocação. Mas há uma obra de Deus na vida deles. Os versículos 6 a 8, Paulo começa dizendo, olha, eu estou certo, há uma certeza, uma convicção, que aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Ou seja, Deus não abandona a obra de suas mãos, os crentes e a igreja. E aqui o que você pode ter em mente é como um oleiro que pega o barro e põe ali na roda do oleiro ou no torno, que ele vai moldando algo totalmente uniforme, é só barro, e vai o moldando conforme o molde ele tem em sua mente, e ele continua trabalhando pacientemente. Faça esse exercício quando chegar em casa, coloque lá no YouTube e veja como que um oleiro trabalha de forma habilidosa, paciente, constante, aquilo algo somente argila tomando forma. É interessante que o texto vai dizer que nós aqui seremos sinceros e irrepreensíveis. E esse texto,
sincero significa sem cera. É do contexto de vasos do primeiro século. Por quê? Os vasos de barro eram o mais comum na época de Paulo aqui. E os vendedores, quando pegavam vasos que estavam rachados, que depois colocado ao fogo, eles não tinham algum componente da argila que faziam com que eles rachassem, não fosse um bom barro, uma boa argila, eles rachavam e eles passavam uma cera para mascarar que aquele vaso estava bom. E colocava os vasos bons com os ruins à venda. E aí as pessoas vinham, compravam aqueles vasos. Só que havia uma técnica para saber qual vaso estava com cera e aqueles que estavam sinceros, sem cera. Pegava o vaso, colocava contra o sol e dava para ver as rachaduras. Quando Paulo diz que nós somos chamados aqui para sermos sinceros, nesse sentido de trabalhando em nós, é sermos genuínos, verdadeiros. E isto é obra da mão de Deus no coração da igreja. Mas ele continua trabalhando, moldando. E o modo que Deus ele tem em sua mente, em seu coração, para o povo de Deus e para os cristãos, é serem a imagem de Cristo Jesus. Perceba que é isso que o Evangelho faz. Ele centraliza a pessoa de Cristo na vida da igreja, para que a igreja seja moldada conforme Cristo. Não é conforme o meu pensamento, não é conforme o pensamento dos presbíteros, da liderança da igreja, ou do irmão mais rico da igreja, não importa, é sobre Cristo. É Cristo sendo moldado, os atributos de Cristo, a bondade de Cristo, o amor de Cristo, a justiça de Cristo, moldada na vida desta igreja, que os seus sentimentos, os seus pensamentos e suas ações estão refletindo a Cristo Jesus. Foi o que nós cantamos no Cântico Oração, faz-me um pequeno Cristo, cristão, como os cristãos de Antioquia foram chamados a primeira vez de cristãos. João Calvino, ao olhar este texto no seu comentário aos Filipenses, ele diz o seguinte desta obra: a boa obra de suas mãos, das mãos de Deus, não é uma mera criação, mas a vocação pela qual nós somos adotados como seus filhos. Não apenas isso, ele vai dizer ainda: pois o fato que o Senhor nos chamou eficazmente para si, pela operação do Espírito, é o sinal da nossa eleição, da nossa salvação, do chamado eficaz e da obra da santificação, que é Cristo moldado em nós. E Paulo coloca algo aqui, meus irmãos, eu estou certo disso, é uma convicção plena, que Deus não abandona a obra de suas mãos. Mas não apenas isto. Este texto que nós acabamos de ler, ele é carregado de afeições de Paulo. E aqui, essas afeições de Paulo, os versículos 8 em diante, Paulo coloca como se ele estivesse abrindo o seu coração para essa igreja. Ele revela aqui o mais íntimo da sua afeição, da afeição do seu coração, descrevendo a eles os seus pensamentos, os seus sentimentos. É assim que ele diz, olha, o versículo 4, vocês estão nas minhas orações, e eu, em razão da vossa cooperação, mas que eu faço orações por vocês, e que eu me lembre de vocês, como vocês cooperam. E ele vai dizer no versículo 7, é justo que eu sinta a respeito de vocês, vocês estão no meu coração. Ele diz, por que vocês estão? Porque vocês são participantes dessa graça. Ele diz, da graça do sofrimento. Perceba que aqui nós podemos fazer uma teologia do sofrimento verdadeiro e genuíno. Como um cristão sofre pela causa do evangelho, mas sofre não por causa dos seus pecados, não por causa dos seus erros, mas sofrimento. Ele é intrínseco ao evangelho de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, pode alegrar-se com tal sofrimento, da graça do sofrimento verdadeiro por causa do evangelho. Mas Paulo diz, olha,
eu pense assim, porque vocês estão defendendo as minhas prisões, eu estou aqui em defesa e confirmação do Evangelho. E Paulo, versículo 8, ele diz, olha, eu tenho saudade de vocês. E não é uma saudade qualquer. É um terno, é por causa do entranhados, profundos, por causa da misericórdia de Cristo. Novamente, Cristo está motivando os sentimentos de Paulo pela igreja. Então, os sentimentos aqui do coração de Paulo, quais eram? A gratidão, versículo 3, a alegria no versículo 4, uma convicção no versículo 6, a saudade no versículo 8, mas isso aqui já mostra para nós como que nós também temos que ter isso pelos irmãos. Louvar a Deus por ver a graça de Deus sendo efetuada com o poder do Evangelho sobre a minha igreja, sobre os meus irmãos. Alegria em ver os meus irmãos crescendo na graça, no conhecimento, Deus prosperando a sua igreja, o seu povo, em todos os sentidos. Ter uma convicção de que o bom Deus que começou esta obra, a vida dessa igreja, Ele irá completá-la, aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Ter saudades uns dos outros, dos nossos irmãos da fé. E isso aqui é alguém que ama de forma genuína e verdadeira. Não apenas de palavra, mas com todo o coração. E perceba que aqui é o poder do Evangelho efetuado na vida da igreja. E ele termina dizendo agora para nós, da sua oração, ele diz que vocês agora também cresçam no amor. Ele fala, eu oro por vocês. Qual era o contexto? Paulo não está olhando para si dizendo, Senhor, eu estou preso aqui, alivia a minha dor, o meu sofrimento. Paulo não está dizendo isso. Paulo está olhando para ele dizendo, o amor de vocês cresça, mas que amor é este? É o amor de Cristo, ao qual Deus prova o seu amor para conosco, por ter dado Cristo morrendo por nós, quando ainda éramos pecadores, e derrama deste amor pelo Espírito em nosso coração, que nos foi entregue, que nos foi dado ou outorgado, como ele diz em Romanos 5. É este amor que tem a fonte, a cruz de Cristo, o amor abnegado. Por isso aqui nós somos chamados a olhar para este texto e ver Paulo amando a Cristo, o amor pelo Evangelho, mas amando a igreja, amando o povo de Deus, e agora o povo de Deus amando Paulo, e amando uns aos outros. Não pode haver amor genuíno sem o Evangelho. Porque quando falamos do que é o Evangelho, o texto que eu estou olhando, o que nós estamos olhando, eu vejo que Paulo não está querendo nos ensinar o que é o Evangelho, mas a vida no Evangelho, porque nós já sabemos o que é o Evangelho. E é nesse sentido que o Evangelho trabalha em nós para nós sermos sinceros, irrepreensíveis, até o dia de Cristo. Perceba que Ele está trabalhando em nós até o dia de Cristo, a volta triunfal de Cristo Jesus. E Ele diz agora, vocês estão cheios do fruto de justiça, no versículo 11. Esse fruto de justiça não é a obra da justificação, mas é um caráter justo, íntegro, correto. E que tudo isto conduz um povo, por meio de Cristo novamente, a viver para a glória de Deus, a cumprir o chamado primário e último da vida cristã, que é Deus recebendo toda a glória, todo o louvor que lhe é devido. Olhando para esse texto, então, o que ele passa a nos ensinar não é o que é o Evangelho, não como Paulo quer ensina-nos em Romanos 1, e ali ele está em Romanos 1, mostrar o que é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque ele diz, naquela carta aos Romanos, da justificação como um tema não único, mas central, mas que a base da justiça é o Evangelho de Cristo. E lá ele quer ensinar o que é o Evangelho. Mas agora, Paulo quer mostrar a eles como é a vida no Evangelho. Como nós vivemos o Evangelho de forma comunitária. Isso estende à igreja, à família, na sociedade que nós vivemos. Então, mas o que de fato é o Evangelho? Quando nós falamos o que é o Evangelho, nós sabemos que o Evangelho é a boa novas, ou as boas novas da salvação em Cristo. Ele é uma notícia, como nós vimos
em Atos 16, e estamos vendo aqui, é palavra, é pregação, é sobre Cristo Jesus, mas não apenas isso, o Evangelho é sobre a obra redentora de Cristo, aponta para o sacrifício expiatório de Cristo, substitutivo de Cristo, reconciliatório nosso para com Deus por meio de Cristo, perdão dos pecados, da dívida que nós tínhamos contra Deus, do apaziguamento da ira de Deus contra nós. Mas não apenas isto. O Evangelho é a pessoa de Cristo. Ele é uma notícia, ele é uma obra, ele é uma pessoa. Entende? Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos oferecendo Cristo, Jesus, às pessoas. A obra expiatória de Cristo e a boa notícia de Cristo. Isto é o Evangelho. Mas Paulo aqui mostra para nós como que os seus afetos, as suas motivações e as ações são moldadas pelo Evangelho. Perceba que a alegria na cooperação no Evangelho. É o versículo 5 dizendo isso. Paulo está alegre em vê-los cooperando. E perceba que é uma cooperação mútua no avanço do Evangelho. Paulo está dizendo, eu fui posto aqui para defesa e confirmação do Evangelho, porque ele está na sua segunda prisão em Roma. A guarda pretoriana, mais bem preparada, é o que está guardando Paulo, e Paulo vai dizer a nós, ainda no capítulo 1, que eu estou aqui, e isso é de conhecimento até mesmo da guarda pretoriana, e de todos, que eu estou por causa de Cristo. O que nós vemos? Paulo preso, mas o Evangelho não está preso. Paulo está sofrendo, mas ao mesmo tempo está alegre. Por que ele está alegre? Porque o seu coração está no Evangelho. E vendo o Evangelho avançando através da igreja. Mas não apenas isso, Paulo está escrevendo aos Filipenses, mas Paulo está em Roma e ele vai dizer ainda no capítulo 1, que os irmãos sentem-se encorajados de pregar a palavra, sem medo. É o versículo 14. Os irmãos no Senhor têm muito mais coragem para falar, sem medo, a palavra de Deus. Quem são esses irmãos? Os irmãos em Roma, que estão olhando para Paulo, da prisão de Paulo, e estão encorajados. Mas perceba algo. Em meio ao sofrimento, a dor, a tribulação, a angústia pela causa do Evangelho, a tendência é silêncio. É estagnar-se, não vamos mais falar do Evangelho, porque nós vamos continuar sofrendo. Paulo está dizendo o contrário. A igreja está olhando a vida de Paulo no Evangelho e está entendendo o contrário. Não é tempo de estagnar ou de parar, mas de avançar e pregar e continuar anunciando o Evangelho de Cristo. E isso traz uma alegria em nosso coração. Porque não é a nossa mensagem, não é a nossa obra, não é a nossa pessoa, mas é de Cristo. E quando Cristo é pregado, quando nós podemos ver em Atos 16, alguma coisa acontece na comunidade. A igreja edificada no Evangelho, fortalecida e encorajada, mas em volta da igreja, em meio aos descrentes, o Evangelho efetua o seu poder. Então por isso que uma igreja centrada no Evangelho, ou centrada na palavra, é como a Jonathan Lima diz ali no livro, a igreja centrada na palavra é algo como algo que está reverberando, que tem um pico de centro pulsante e vai reverberando como um terremoto que tem o seu epicentro e vai causando, ainda que ali são estragos, mas aqui são bons estragos do Evangelho. E essa comunidade centrada, que canta a palavra, vamos trocar palavra por Evangelho, é a mesma coisa. Que canta o Evangelho, centrada no Evangelho, que ouve o Evangelho, que crê no Evangelho, que vive o Evangelho, que prega o Evangelho, ela é este epicentro pulsante de Deus neste mundo. E aqui é o que o Evangelho faz como base suprema desta alegria, porque não está nas coisas, mas está em algo que está acima de tudo. Aí quando nós olhamos para a nossa realidade presente, pós-pandêmica, muitas igrejas foram quase que completamente destruídas por causa do Evangelho. Muitas igrejas fecharam,
muitos ministros do Evangelho morreram. Perdemos, talvez você está aqui, talvez ainda de luto, de perder alguém querido por causa dessa terrível doença. Aí nós perguntamos, mas como eu posso olhar aqui e ter essa alegria suprema? Porque nenhuma morte ou sofrimento humano compara-se com Cristo, e é isso que o Evangelho faz. Coloca-nos os olhos em Cristo, que nenhum sofrimento nosso é comparado ao que Cristo sofreu na cruz. Mas o Evangelho também nos dá promessas eternas. Essa alegria de Paulo está sendo consumada e vai ser, está sendo consumida e vai ser consumada, porque ele tem essa plena certeza, Deus não abandona o seu povo, e Ele trabalha no seu povo até a volta de Cristo. Perceba que o passado e o presente estão apontando para o futuro. O que o Evangelho fez no passado, continua operando no presente, como uma promessa eternal de Cristo. Há uma segurança da obra da salvação, e é isso que o Evangelho efetua na vida da igreja e no corpo de Cristo. Nós podemos ser seguros em Cristo, podemos afirmar de forma veemente que um verdadeiro cristão jamais perde a sua salvação, não por suas obras, mas por causa da obra de Cristo. O Evangelho que nos dá essa segurança eterna. E a segurança não nos faz estagnar ou cruzar os braços e dizer, portanto, então vou ver minha vida de qualquer maneira. E Paulo não ensina isso em lugar nenhum. O que o Evangelho então nos ensina é como o texto diz, para a glória e louvor de Deus, é nós magnificarmos a Cristo. Mais e mais e mais. Mas não apenas isto. Ele também dá a vida no Evangelho, os afetos entre os irmãos, é vivo e verdadeiro. Não é algo morno, não é algo monótono, não é apenas de palavras, mas de ações. É de fato o amor vivido. O amor que tem como fonte a cruz de Cristo. Que tem o Deus uno e triuno trabalhando na vida da igreja. Deus nos ama por meio de Cristo e opera esse amor através do Espírito. O Deus uno e triuno trabalhando na vida da igreja. Há uma luta conjunta pelo Evangelho e no Evangelho. Na defesa e na confirmação do Evangelho, Paulo diz, vocês são participantes comigo desta graça. Nós somos chamados a sofrer pela causa do Evangelho. E é um privilégio sofrer pela causa do Evangelho. Sempre foi assim na história da igreja, dentro do Novo Testamento, no Antigo Testamento, e sempre será. Há um amor verdadeiro. Paulo ora que o amor cresça. O amor verdadeiro, ele é crescente. E perceba que Paulo diz e coloca o pleno conhecimento e entendimento, que tem a mesma raiz da palavra experiência no grego. Isso é fantástico. O amor não é o pensamento do século 21. Sentimento, hoje estou sentindo, então hoje eu estou amando mais. Não. O amor verdadeiro e genuíno, ele é uma convicção, uma certeza que ele está ali. O amor cristão é Cristo me amou de forma soberana. E agora eu também amo os meus irmãos. E aqui é algo muito prático, de que o amor de Cristo, ele rompe todas as barreiras, até mesmo dos nossos pecados contra os nossos irmãos, da nossa falta de perdão, de compreensão, de afeição pelos irmãos. E quando eu olho um texto desse, o que me vem muitas vezes à mente é o que Spurgeon dizia sobre a igreja. Ele chamava a igreja como um antegozo do céu. Isso é uma grande verdade. Era uma igreja aqui, como nós vamos ser, cheias do céu antes mesmo de chegar ao céu. Esse antegozo, essa alegria, é só o Evangelho. Por isso nós temos que olhar para o Evangelho todos os dias. Que o Evangelho não é algo lá no início da salvação, não. É um valor supremo constante. Como Paulo vai dizer ali em 2 Coríntios, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é algo que é belo, fantástico, que move o nosso coração, mesmo quando nós estamos entristecidos, angustiados, ou nós estamos caídos e prostrados. A beleza do Evangelho nos faz amar o povo de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é um amor verdadeiro. Mas não apenas isso, o fruto de justiça, a esperança em Cristo, até o dia de Cristo,
A vida no Evangelho faz um povo ser esperançoso, que tenha convicção, o meu Senhor voltará. E faz com que um povo viva para a glória e louvor de Deus. Faz um povo dizer: em tudo que eu faço, falo e penso, que tenho a vida no Evangelho, me motiva a isto, meus irmãos. Essa vida no Evangelho que Paulo está ensinando e falando. Mas o que está consumindo a visão de Paulo? Na carta aos Filipenses e nesse texto que nós lemos, o dia de Cristo. E aqui não há impérios, príncipes, reis, poderosos, que possam deter esse retorno de Cristo. Não há nada. Como foi na ressurreição dentre os mortos, nem mesmo as hostes infernais, impérios, ou que houvesse de mais poderoso, deteu a ressurreição de Cristo, o seu triunfo sobre a morte, expondo na cruz toda a vergonha que as potestades passaram, como ele diz em Colossenses. O mesmo que subiu aos céus, nós temos a promessa, ele voltará. Ele morre como cordeiro, ressuscita como um leão. E a Escritura diz para nós que ele volta como o Senhor dos exércitos. Aqui é algo triunfal, meus irmãos, sobre toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, ainda que estejamos sofrendo. Isso parece algo paradoxal e realmente é, mas não é algo contraditório. O sofrimento e a alegria. Para o cristão, isso não é loucura como é para o mundo, porque o cristão não tem o seu coração nas coisas desta vida. Por isso nós vemos 5 referências aqui sobre a volta de Cristo em toda a carta. Versículo 6 do capítulo 1 e versículo 10, versículo 16 do capítulo 2, versículo 20 do capítulo 13 e versículo 5 do capítulo 4. Mas não apenas isso. O dia de Cristo está apontando da nossa libertação deste mundo, da nossa recompensa, da nossa glorificação, finais dos cristãos. Está falando do término do nosso conflito, da nossa guerra que nós vivemos, contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra Satanás. Está apontando da última vinda de Cristo, da ressurreição dentre os mortos, do qual nós vamos alcançar todos os tesouros da nossa esperança prometidos nas Escrituras. Mas também o dia de Cristo ensina-nos que se trata dessa esperança consumada. Entende por que ele pode ter essa alegria suprema no Evangelho? É a consumação do dia de Cristo, do retorno triunfal de Cristo. Esse que é o texto que Paulo está tendo, ele está dizendo: olha, eu estou preso, minhas algemas, prestes a ser derramado como libação, mas aonde está o coração de Paulo? Onde estão os afetos de Paulo? E aonde devem estar os afetos da igreja? Paulo está com os pés na verdade da sua realidade. Eu vou morrer, mas Cristo vai ser engrandecido, louvado e bendito enquanto me houver vida, enquanto eu respiro. Mas se eu morrer, ele também vai ser glorificado. Como foi? Paulo é um testemunho vivo de alguém que morreu. As suas cartas, nós temos que ter este legado para o futuro. Meus amados, é dessa maneira que nós somos aqui então ensinados da alegria suprema no Evangelho, de como o Evangelho molda a vida, mas com os olhos em Cristo. Mas de forma muito prática do texto. O primeiro ponto que nós olhamos para este texto de 4 é: Deus, ele trabalha em seu povo. Foi isso que Paulo diz. A boa obra das mãos de Deus é o seu povo. O Deus que nos escolheu, nos predestinou, nos chamou eficazmente pelo Evangelho,
nos justificou, nos adotou como seus filhos, está nos santificando, trabalhando em nós, nos preparando para a glorificação e consumação de todas as coisas, a certeza que esse texto dá, que Paulo diz para nós, estou plenamente certo. É uma convicção soberana aqui de Paulo, de que Deus trabalha no seu povo, e o que os cristãos então devem fazer? Então os cristãos e os crentes devem exercitem em constante meditação sobre os favores de Deus, que Ele conferiu a vocês, meus irmãos, a nós como igreja. Se animem, sintam-se encorajados, Deus está trabalhando em nós. Confirme essa esperança quanto ao futuro. Cristo está voltando e Deus está trabalhando em mim, mas também tenham sempre em mente esse silogismo. Silogismo aqui é aquilo que muitos católicos vão usar, né? Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Deus. Isso é um silogismo. São dois pontos que confirmam um terceiro. E qual que é o silogismo desse texto que nós temos que ter em mente? Primeiro, que Deus não esquece da obra de suas próprias mãos, que suas mãos começaram. Que nós somos as obras das suas mãos, então, portanto, Ele irá completá-la, a obra que começou em nós. Somos obras das mãos de Deus. Ele a começou e Ele não abandona. Isso é uma segurança eterna. Lembra do vaso nas mãos do oleiro novamente. Ele está moldando-nos a Cristo. Disso procede a segurança da salvação. E isso aqui nos leva a um deleite, a um descanso, porque quando Deus inicia a obra da salvação numa pessoa, Ele termina, Ele aperfeiçoa essa obra, pois Ele efetua o seu querer e o seu realizar em nós. É isso que Paulo diz também em Filipenses 2, 12 e 13. Então, portanto, esse completar aponta para a segurança eterna do cristão. E o que um cristão ele faz diante disso? Ele se deleita, ele descansa. Como aquela ovelha dos Salmos 23. O descanso da alma, que pode beber águas tranquilas, pastos verdejantes, está se deleitando em seu supremo pastor. Nossa alma encontra descanso em Cristo, paz em Cristo, deleite em Cristo. Terceiro, há um sofrimento pela causa do Evangelho. De forma prática, então, ao falarmos de como que os olhos do mundo, em ver cristãos presos, talvez eles perguntam como isso pode ser no benefício de Deus. Para eles é loucura isto. Mas se nós avaliarmos o motivo que Paulo foi preso, não é uma honra comum que Deus aqui está conferindo àqueles que sofrem perseguição decorrente da verdade. Jesus já tinha adiantado isso aos seus discípulos. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Esse é o versículo 11 de Mateus 5, mas o que ele diz no 10? Bem-aventurados quando forem perseguidos, insultados e mentindo, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos. Perceba que é uma graça do sofrimento, por causa do Evangelho, e aqui então, portanto, nós temos que almejar em abraçar com prontidão e entusiasmo a comunhão da cruz de Cristo, como sendo um favor especial de Deus a nós. Não é masoquismo, mas é saber que o sofrimento muitas das vezes nos ensina a colocar os olhos aonde os olhos devem ser colocados, a colocar os corações aonde devem ser colocados, a colocar a volitividade, a vontade onde tem que ser colocado, as motivações, os sentimentos, os pensamentos. O sofrimento muitas vezes nos coloca de joelhos e nós abraçamos Ele, olhamos Ele nos olhos e damos um beijo de afeto nele, porque Ele nos faz olhar para Cristo. Pois por amor de Cristo, ou pela graça de Cristo, foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por Ele. Filipenses 1:29. O sofrimento dos cristãos é um dom da graça
que vai nos trazer o poder, que nos revigora. O espinho da carne de Paulo, no final, é ouvir de Deus: a minha graça te basta. Paulo vai dizer muitas vezes sobre o sofrimento. Os sofrimentos presentes são incomparados com a glória que nos será revelada. O apóstolo Pedro também diz isso. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A imagem, muitas vezes, que eu olho para um texto desse, eu tenho em mente grandes obras, mas a principal delas são aqueles faróis em meio àqueles mares cheios de pedra no fundo, e que tem que apontar um caminho para os navios, para que não naufraguem ao baterem em alguma pedra, em algum rochedo. Mas o ponto é que aqueles faróis, eles estão firmados numa rocha, e muitas vezes aqueles mares, como é ali aquelas ondas de Nazaré em Portugal, vêm com uma força tal que parece que vai destruí-lo, e ele permanece de pé, seguro. Um cristão que está em Cristo, ele vai enfrentar esses mares bravos da vida, mas ele está em Cristo, seguro, alicerçado. Entende porque Paulo está sofrendo esses mares bravos e está alegre? Que ele está em Cristo. Paulo está dizendo à igreja: estou plenamente certo. Aquele que começou a obra em vós há de terminá-la. Paulo também sabe que Deus está trabalhando nele. É uma convicção comunitária, mas também singular. E por último, uma alegria suprema no Evangelho. Então nada neste mundo, meus irmãos, pode satisfazer o anseio da alma de um cristão que tem os seus afetos fundamentados no Evangelho. Mesmo no sofrimento, ele encontra alegria ao ver a causa do Evangelho avançando, seja na defesa ou na confirmação do Evangelho, mesmo em meio a prisões, porque nada pode deter o Evangelho. Esse mesmo cristão, que nada preenche o seu coração, ele estará seguro até o dia de Cristo, Jesus. Pois ele sabe que esse dia chegará e que ele agora vai provar de uma alegria triunfante, prometida no Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, então, nós temos que anseie, deseje com esperança o retorno triunfal de Cristo. Não se esqueça, Ele foi, mas Ele voltará, e o nosso coração tem que ansiar, tem que desejar, tem que querer: Senhor, eu sei que o Senhor voltará no tempo exato, mas a minha alma anseia, e não será algo como aquele arrebatamento secreto do dispensacionalismo, ou qualquer outra coisa do tipo, de seitas e heresias por aí, não. Todo olho verá. Nós ouviremos as trombetas. Ele virá com os santos anjos, como diz em Mateus 24, recolhendo dos 4 cantos do mundo os seus eleitos. Ele voltará, e nós temos que ansiar, nós temos que desejar, nós temos que querer isso. Senhor, eu anseio, a minha alma te deseja vê-lo, a consumação das promessas do Evangelho, do que nós estamos vendo aqui, mas agora veremos, olho a olho, face a face, diante do Mestre. E é isso que nós pegamos, e Paulo está pondo, e nós pegamos também todo o sofrimento, dizendo: nada disso se compara com a glória eterna de Cristo. E é assim que ele vai dizer, em uma das vezes que ele fala de Cristo e do seu retorno, em Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa pátria está no céu, não na terra, mas no céu, de onde também aguardamos, esperamos, ansiamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Ele agora põe a promessa diante deles e de nós, que transformará, que glorificará o corpo da nossa humilhação,
para ser semelhante ao corpo de sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si mesmo todas as coisas, e ele também diz, ele vai sujeitar até os pés da igreja. Isso é fantástico. É a consumação do Evangelho que está consumindo o coração, os anseios de Paulo. É por isso que ele termina dizendo essa carta. Alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria suprema no Evangelho é uma alegria no Senhor. Pegue todo o sofrimento presente que você está sofrendo, meu irmão e minha irmã. Olhe para a cruz. Compare-o. O que o seu e o meu Salvador passou. É incomparável. Agora, olhe para a tumba vazia. Por que ele não está lá na tumba? Porque ele ressuscitou. Mas agora, olhe para o trono de Cristo. Conforme as Escrituras nos afirma. A visão de Estevão. A visão de Isaías. A visão de Ezequiel sobre o trono. É deste trono que o nosso Senhor se levantará com poder, majestade e glória e retornará triunfantemente para buscar os seus eleitos, a sua igreja, o seu povo. Enquanto isto, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Concluo, meus irmãos, com uma pequena frase da esposa de John Wesley, Susanna Wesley, relatando de todo o seu sofrimento, de tudo que ela passou estando ao lado do seu esposo pela causa do Evangelho. Ainda que não tenha concordância teológica com John Wesley, mas a vida no Evangelho daquele homem, de sua família, demonstra essa alegria suprema no Evangelho. E ela diz o seguinte: todos os meus sofrimentos, pelo cuidado do Deus Onipotente, cooperam para promover o meu bem espiritual eterno. Não é bem material, não é bem desta vida, há um bem espiritual. Há uma alegria soberana no Evangelho. E ela termina: glória seja a ti, Senhor. Ó Deus, te louvamos, te bendizemos por quem tu és. Te louvamos pela tua palavra, pela tua verdade, pela verdade do teu Evangelho, Senhor. Põe nossos corações em ti, Senhor, e consuma-os. Faça com que os nossos olhos estejam fixados, esperando, ansiando, aguardando o retorno do teu Filho. Que enquanto sofremos, padecemos males externos ou internos de nossas almas, que nós provemos desta alegria, dessa satisfação em viver para a glória do teu nome, Senhor. Coloca o coração deste povo, desta igreja, em ti mesmo, ó Deus. Não em outras coisas, não em outras pessoas, mas em ti mesmo. Senhor, faça com que este povo teu aqui, os seus eleitos que aqui estão, a tua igreja amada, olhe, Senhor, para as verdades do teu Evangelho e desejem e anseiem provar dessa alegria triunfante no retorno do teu Filho Jesus Cristo. Ajude-os, ó Deus, aos meus irmãos e irmãs que estão sofrendo. Sustente-os na tua graça. Que mesmo em meio às lágrimas eles possam
se alegrar, porque a alegria está no Senhor. E que eles se alegrem no Senhor, na beleza do Senhor, da morte redentora do Senhor, e que eles provem disso, ó Deus. Que eles provem disso, que nós provemos disso, ó Deus. Que eu prove disso, do meu coração em Ti, de minha alma em Ti, de minha família em Ti, do Teu povo em Ti, e que, Senhor, o Senhor não nos abandona. Nós somos obras de Tuas mãos, e nós estamos sobre as Tuas mãos poderosas, ó Deus. Obrigado por nos dar essa certeza. É o que nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos nos preparar, meus amados, para a celebração da ceia do Senhor. Eu quero chamar